Olá, passamos a apresentar Direito e Literatura do Fato à Ficção, projeto desenvolvido pelo Instituto de Hermenêutica Jurídica com apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e de várias instituições, todas comprometidas nesse estudo interdisciplinar das possíveis e inexoráveis relações entre o direito e a literatura. No programa de hoje abordaremos o livro As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, que também deu filme, enfim, vamos falar sobre isso. E para isso nós contaremos com a presença de Jefferson Marim, doutor em Direito pela Unicinos e professor do curso de Direito da Universidade de Caxias, e com Jane Thompson Brodbeck, doutora em Letras pela URGS e coordenadora do Instituto América das Letras. Feitas nossas apresentações iniciais, como é praxe do nosso programa, eu peço para alguém professora da literatura desta área para fazer um breve relato para os nossos telespectadores. Professora. O romance As Vinhas da Ira trata da família Jowett. Eles são meeiros no estado de Oklahoma e em função das dívidas que os proprietários das fazendas contraíram com os bancos, esses meeiros são expulsos da terra onde eles cultivavam algodão e devem procurar uma outra forma de subsistência. A partir daí, então, nós vemos, através dessa família dos Jowett, a representação de todos esses meeiros que se tornam migrantes e que partem para a Califórnia. Inclusive, essa ida à Califórnia resulta de folhetos que haviam sido distribuídos para esses meeiros, vendendo a ilusão do sonho americano, de que chegando à Califórnia eles se tornariam prósperos fazendeiros, que eles atingiriam, enfim, um status melhor quanto às condições econômicas. Ao chegar à Califórnia, os Jowett se deparam com uma realidade totalmente diferente, e o que era o sonho americano se torna um pesadelo americano, porque naquelas plantações de laranjas e de pêssegos havia milhares de meeiros que haviam fugido, enfim, da seca e das condições terríveis de Oklahoma, e a hora que eles deveriam receber, o pagamento das horas, fica reduzido a alguns centavos, o que impede a própria subsistência do dia a dia. Então, esse é o resumo de quase 600 páginas, um resumo bem sintético, mas enfim, esse é o foco do romance. É uma saga, né? Uma saga de uma família que sai de um estado dentro da depressão americana em busca de uma certa Canaã. Depois nós vamos falar sobre isso, obviamente. Professor Jefferson, o que o direito, o que há de direito, o que há de jurídico, né? Qual é a análise, o que As Vinhas da Ira pode nos ajudar a compreender melhor o direito? Professor Lênio, inicialmente gostaria de registrar minha satisfação em estar aqui nesse projeto pioneiro, do qual inclusive sou telespectador assíduo. Muito bem. Bom, penso que exista muito de direito nas Vinhas da Ira, muito de fato. Nós começamos pela própria nomenclatura, pelo título que se dá à obra, um título muito plástico, por sinal, né? As Vinhas da Ira, que trabalha com a prosperidade simbolizada nas vinhas, essa nova Canaã, a terra prometida, e a frustração, né, da impossibilidade de alcançá-la na ira representada no conflito com o Estado e no próprio conflito entre os trabalhadores pelo fato de não alcançarem aquilo que tinham. A par disso tudo, nós temos algo que é espelhado a partir da própria conduta do John Steinbeck, alguém que vivenciou, né,
a situação da Califórnia, que foi empregado das fábricas de sardinha, que colheu nas plantações, que trabalhou na Big Sur, uma grande obra norte-americana, e desenvolve a ideia da luta pela terra, né? Parece que esse é o principal aspecto da obra, que envolve o direito, juntamente com uma crítica a um Estado norte-americano que já que surgia como um Pôncio Pilatos, né? A crítica social, portanto, o papel, quer dizer, direito e sociedade, essa crítica social fortemente presente, né, nesse livro, né? Você sente isso nas primeiras linhas. E, professora Jane, a narrativa gostosa, né, desse livro, esse é daqueles livros que o leitor, dá para fazer dois tipos assim de leituras, né? Ao descomprometido, deixar fluir o texto e ter uma história, mas também há as interpretações, né, nesta riqueza dessa obra, não? Sem dúvida. Bom, nós não podemos esquecer que Steinbeck ganhou um prêmio Nobel, né? Pois isso é importante. Acho que o fato de um escritor chegar a esse status de ganhar um prêmio Nobel, bom, a obra justifica. Acho que eu concordo plenamente quanto à sua afirmação. Me parece que não só As Vinhas da Ira, mas assim como outros romances do Steinbeck são admiráveis por ele consegue trabalhar questões absolutamente sérias, eu diria, e de cunho social, a questão toda da pobreza decorrente da depressão americana. Ao mesmo tempo, ele atrai o leitor por construir uma história, por ter uma família, enfim, que engloba toda essa questão daquele momento. Acho que as relações que se estabelecem na família me parecem muito importantes, porque, apesar de tudo que eles passam, é exatamente por eles estarem juntos que eles conseguem sobreviver. Pois sempre se disse que Gabriel Garcia Marques marca bem na América Latina essa questão das sagas, do realismo fantástico, e o papel da mulher, da mãe. Isso também está presente em Érico Veríssimo, em alguns, e isso está presente fortemente nas Vinhas da Ira, né? Quer dizer, dá para fazer esta relação dos nossos latino-americanos com a literatura americana em Steinbeck? Eu diria a questão, digamos, da mãe do Tom. O Tom é o protagonista, o Tom Jowett. A mãe de Tom sem dúvida, uma matriarca, o que, na verdade, representa também a sociedade americana, que sempre foi construída na base da mulher forte. Sim. Isso vem lá nas origens, né, dos pioneiros. Então, a mulher sempre forte, sempre conseguindo que a família não se desintegrasse. Porque, em vários pontos, eu acho que vocês vão concordar, os homens meio que se apequenam e a mãe continua forte. E a sociedade está se degradando, está se desmanchando, e chamo o Jefferson à colação, como você diria. Mas a família, ela agarra, simbolicamente, a família é um modo de fazer isso. Quem não leu o livro, quem está ligando agora, nós estamos tratando das Vinhas da Ira, o romance do John Steinbeck. O filme também está à disposição, é um filme com John Ford, né, da década de 40. A sociedade, o Estado americano, que não tem o welfare state ainda, a história se passa na quebra. Parece que a história representa a mostra daquilo que a sociedade americana precisava ou se denunciava, a falta de um Estado que intervenha e faça a diferença, porque parece que os homens, a sociedade, o liberalismo e em crise com a depressão, desmanchava os laços da sociedade americana.
É verdade, professor Lênio. Comentava antes de um Estado Pôncio Pilatos, é o que nós tínhamos, né? Um Estado tipicamente liberal, e no livro, na obra... A família mãe fazia o contrário, né? Quer dizer, essa entrada forte. A força, é verdade. E nós tínhamos uma situação descrita na obra, que eram as habitações sanitárias, né? Um certo momento de redenção da família Jode, que consegue sair daquele calvário migratório de fazenda para fazenda e vai se abrigar no Estado. Mas logo em seguida, o Estado os coloca novamente no caminho. Ou seja, ele lhes dá o céu para depois fazer com que retornem ao inferno. Típica conduta do Estado liberal, de fato, né? Embora o Steinbeck não trabalhe muito essa problemática na obra, só o caráter descritivo do livro já nos permite vislumbrar essa crítica. É fácil tirar essa interpretação, né, evidentemente. E a presença da mãe, de fato, é um dos pontos altos. Tanto que os personagens protagonistas são o Tom, né, o filho mais velho, e a mãe. O pai, o avô, aparecem em alguns momentos, mas a mãe é que reúne a família em torno do fogo, em torno da parca comida. Né? Simbólico do fogo, a importância disso. Contextualizando, né, quem assiste o filme, muitas pessoas vão ler o livro agora, né, As Vinhas da Ira, contextualizando, né, ele passa na depressão americana. Nós agora passamos por um processo de uma quase depressão mundial, ou já uma depressão mundial. E a década de 30 dá a quebra da Bolsa Americana, e aí vem as políticas assistencialistas, enfim, a ideia de welfare state, a ideia de Estado Social do Roosevelt, né, que vai ter uma luta grande com os liberais. Logo quero que a pouco eu vou pedir para o Jefferson falar um pouco dessa questão, até da relação do Steinbeck com o Roosevelt, e que o Roosevelt pensava, né, nessa questão do novo contrato, New Deal. Contrato me lembra exatamente família, a saga, a busca da Canaã, o papel da mãe, da narrativa, né, como a literatura consegue fazer isso, né, professor? E eu gostaria também de dar uma parte quanto à questão desses migrantes. Por favor. Quando eu estava lendo este livro, relendo, aliás, eu me lembrei de um detalhe. Né, ele coloca todos os migrantes como brancos. Então, são americanos brancos que vão até a Califórnia, são hostilizados na Califórnia e são tratados como párias. Eu acho muito importante isso, porque eu gostaria de fazer uma relação com o que acontece hoje com a questão dos mexicanos, dos ticanos, enfim, dos latinos, que são considerados ilegais enfim, nos Estados Unidos. E, por exemplo, no México, tem partes ali que nós sabemos que eram do México e que foram, digamos, conquistadas pelos americanos. E assim como esses brancos, né, foram considerados, de alguma forma, ilegais no próprio país, hoje nós temos esse grande problema desses povos ali, os fronteiriços, que são considerados sempre como marginais. E me parece que esse grupo que ele retrata aqui, o Steinbeck, talvez seja até mais grave, porque eles eram americanos e que eram considerados como perfeito. Párias. Claro, e pensemos, né, a história se passa com brancos, né, de uma sociedade que estava ainda com forte segregação. Pensemos que essas questões começam a ser resolvidas, né, quando o atual presidente nascia, né, na década de 50, e ainda na década de 50, aí veio a Suprema Corte com as decisões da Corte Warren para mostrar que nas escolas não se podia fazer a discriminação que se fazia. Mas pensemos, a saga é feita por brancos num país em que os negros ainda sentavam, não podiam nem frequentar. Veio um apartheid, claramente. Sim. Mas Steinbeck mostra que é tão complexa a sociedade que mesmo os dominantes... Exatamente. É esse ponto que me parece também que surge, né? Que
brota da obra, né, e que nos atinge fortemente, né, sem dúvida, num olhar histórico, né, dentro da conjuntura, Jefferson, de uma sociedade americana que precisa de um novo contrato. Aí queria que falasse, né, dessa questão, né, nós sabemos o Roosevelt faz essa noção do New Deal e a relação mesmo dele com Steinbeck, que é alguém preocupado com o social como Roosevelt nesse sentido. Daí a noção de neoliberalismo, naquele sentido, é um novo liberalismo, uma ruptura com aquele liberalismo que causou tudo isso. É isso? É verdade. O John Steinbeck, ele foi alguém que vivenciou, né, ele foi explorado. Né, isso também impõe o caráter simbólico da obra. Então, o fato dele ter trabalhado nas plantações e depois passar a viver num meio literário, né, um meio cultural muito efervescente, a própria relação, né, com o chefe do Estado, tornou protagonista, né, dessa mudança. E penso que essa passagem, né, de um Estado completamente liberal para um início de preocupação com o social, né, um embrião do Welfare State, registrou sim uma participação fundamental pelo próprio debate que as obras do autor trouxeram. O Prêmio Nobel, né, fez essa referência. Ao concederem o Prêmio Nobel a Steinbeck, refere-se ao caráter denuncista da obra. Né? Então, as conquistas sociais passam também pela literatura de Steinbeck. E daí a relação fantástica entre o direito e a literatura e a própria influência do autor nos rumos da política norte-americana. E pensemos, só para registrar, quem está ligando o programa agora, nós estamos discutindo As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, né? John Steinbeck, que tem um filme também, enfim, é uma literatura fantástica americana, é fantástica mesmo também no duplo sentido. Para situar sempre os nossos telespectadores do Brasil todo, o Roosevelt, é tão complexa a situação da sociedade americana que as medidas que o Roosevelt vai tomar no novo contrato, no New Deal, naquela época, são contestadas na Suprema Corte, que a Suprema Corte americana tem uma visão absolutamente liberal e achava que era inconstitucional o Estado fazer intervenções e relatos como a Vinha da Ira são como uma chicotada na história, são os fatos atirados contra. Daí a questão do prêmio também que ele recebe, que o Jefferson, concorda? Que o Jefferson, quer dizer, é um modo exógeno da sociedade internacional dizer essa denúncia tem que ser feita, né? Eu acho muito importante o que vocês estão trazendo, porque, bom, eu tive a oportunidade de ir a Salinas, eu conheço a cidade onde ele nasceu, e eu visitei a casa, e é uma fundação, digamos, que cuida da casa, e as senhoras me contaram, claro, aí há várias lendas, mas que ele, em várias oportunidades, teve que sair fugido da cidade, exatamente por essa literatura contestatória, ele, enfim... Fica muito claro que ele era um homem muito corajoso nesse sentido e que ele escrevia o que ele queria. Uma outra coisa que me chama a atenção, vocês estavam falando enfim, das questões jurídicas, é o Jim Casey, o ex-missionário, o pastor, que se torna um líder sindical. Né? Verdade. Então, eu acho que eu gostaria de... Porque como que era a questão do sindicato, né? Não me parece que haveria um sindicato ali. E ele fica como representando a necessidade, sim, de que aqueles meeiros fossem representados através de um sindicato. Que é a luta dos trabalhadores, né? Que é essa coisa forte, né? E a professora toca numa questão que penso crucial, né? Na obra e na relação com o direito. O ex-pastor, ou o pastor, ele aparece já no início do romance, quando ele se encontra com o Tom sai da prisão, ele está cumprindo uma pena de 4 anos por homicídio, e aí ele refere que não tem mais o que pregar, porque ele só tem incertezas, não tem mais certeza. E a partir daí se percebe a caracterização desse ex-pastor como alguém impuro, que rompeu com a religião, que aliás é uma influência do John Steinbeck.
que traz ensinamentos bíblicos para a obra. Depois, aí a ideia do pecado e da redenção, do perdão. Ressurge o pastor como líder sindical e o Tom, que comete um outro homicídio, muito mais como forma de lealdade ao Casey, ao pastor, né? Também se despede da mãe, um momento épico da obra, e retoma a luta sindical iniciada pelo pastor. Então, nós temos um embrião da ideia de resistência. Não sei se a palavra sindicato é adequada, porque nós ainda não tínhamos uma organização dos trabalhadores. Era a resistência da fome, das circunstâncias absolutamente desumanas, últimas do homem. Tá certo. E penso que é um embrião essa discussão, sim, mas essa que eu queria que a professora Jane nos falasse um pouco para a cena mais fantástica do livro é a cena dos seios do... Ah, sim, a última cena. Sim. Queria que falasse um pouco disso, da narrativa disso, do que representa a vida, a morte, essa dicotomia, esse dualismo do livro. A cena do seio para os nossos telespectadores. Antes de chegar... Que tem relação com tudo isso que você... Só um detalhe, antes de chegar à cena final, que é a cena do seio, eu só gostaria de dizer que os Jowett, eles só tinham um caminhão quando eles vão para a Califórnia. E depois de uma enxurrada, eles perdem inclusive o caminhão. E eles precisam fugir de onde eles estão, senão eles seriam mortos. Então eles se abrigam num celeiro, e naquele celeiro tem um homem, que é um mendigo, enfim, ou seja, de repente, na mesma condição que eles. E a irmã do Tom, a Rosa, ela tinha recém dado à luz, e é um natimorto, mas ela ainda tem leite, né? Enfim, ela tinha recém dado à luz. E então ela oferece aquele leite, aquele, enfim, mendigo. O que é uma leitura que se pode fazer muito simbólica, né? De toda uma possibilidade de renascimento da família, e das próprias condições do país. Né? Sim, esse é o ponto que puxava do Jefferson para você, que é a questão do próprio renascimento do país. Quer dizer, a cena também que se atira a criança na água. Fabuloso. Quer dizer, a morte e a vida, vai e denuncie, é só assim que você será ouvida. Isso é de arrepiar, né, a coisa. E o olhar da mãe, quando a mãe faz o olhar de assentimento e de ordem para que a Sara, ela dê o leite. Essa cena e a mãe de novo, que participa fortemente, né, desta redenção da vida, da família. E por quê? Porque a sociedade estava morrendo também. E ali, essa questão. E as vinhas da ira, afinal? Porque as vinhas, e só essa narrativa também, né? Quer dizer, é uma Canaã que se buscava, e buscamos ainda Canaã hoje, como você vê. Penso que ainda estamos em busca da Terra Prometida, né? A vida é uma saga, né? É verdade, é uma saga permanente. Acho que o Steinbeck, o Marx, né, o Saramago conseguem traduzir tudo isso para a literatura e isso dá o toque atemporal. É verdade. Atravessa a história. Então, eternidade, né? Eternidade da obra. E essa cena, ou esse momento final, na verdade o filme não traduz, né? Nós comentávamos isso. O filme não traz essa cena do seio, né? Da redenção, da retomada, quem sabe pelos pudores, né? Claro, porque o filme da década de 40, né? Não seria, ainda não havia tido o primeiro beijo na televisão, né? No cinema, então é evidente, né? Mas tão bela quanto a cena do seio, quanto o momento do seio, eu acredito que é aquele em que o tio Jod, de fato, registra o caráter denuncista, né?
e coloca a criança ao risco. Essa é de... Vá, denuncie, quero que todos saibam. Ninguém passa incólume por esse livro e por essa cena, né? Isso é o caráter da literatura, né? Como o mundo sem literatura... Né? Bom, eu sou suspeita, né, de falar porque eu sou professor de literatura, mas enfim, o fato de o livro ter sido publicado em 1939 e nós estarmos aqui falando dele mostra o vigor dessa narrativa, e eu acho que nos traz para o momento presente nos Estados Unidos de hoje, com todas essas questões, com uma situação muito semelhante. É isso que eu queria, a volta disso, estão começando a acampar, estão os homeless, os sem casas de novo, né? O empobrecimento da sociedade americana. Né? De uma nova depressão que se coloca, né? Sob outras, claro, com e de outras novo cores. Por falta de regulamentação do Estado, certo, professor? Verdade, é inevitável, né? Fazermos essa relação com o Estado que era a maldição e agora volta a ser a redenção. É cíclico, voltamos a uma nova depressão, enfim. Nós ficamos até assim um pouco... Esse texto é tão bom que nos angustiamos e ficamos assim... poderíamos falar o dia todo, porque temos muitos temas, mas temos apenas alguns minutos, né? E o programa começa a chegar pertinho do final, e eu queria assim que cada um, em 30 segundos, desse uma frase ou... Por que ler As Vinhas da Ira, ou o que faz lembrar As Vinhas da Ira nesses tempos tão bicudos atualmente? Eu acho que este livro, assim como vários outros clássicos, é imprescindível no sentido da reflexão que todos nós podemos fazer a respeito de um texto tão forte e que, enfim, nos remete a situações, como nós já falamos aqui, que estamos vivenciando e, enfim... Por isso é o caráter atemporal. Atemporal, sem dúvida. Jefferson. Gostaria de fazer a leitura da despedida do Tom Joad. Temos 30 segundos. Estarei nos cantos escuros, estarei em todo lugar, onde quer que se olhe. Onde houver uma luta para que os famintos possam comer, eu estarei lá. Estarei onde as crianças riem, porque têm fome e sabem que o jantar está pronto. E quando as pessoas estiverem comendo, plantando e morando nas casas onde construíram, eu estarei lá. Pois, onde numa sociedade complexa como a nossa, não é difícil de nós percebermos de como isto é forte, de como esta crise, como isso aparece, e As Vinhas da Ira pode nos ajudar-nos a compreender melhor isso. Obrigado, Jane, obrigado, Jefferson, e aos nossos telespectadores, a audiência, o prestígio que nos dão, que nos acompanhem mais nesta temporada, nosso projeto de Direito e Literatura do Fato à Ficção. Muito obrigado a todos. Esse projeto desenvolvido pelo IHJ, o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, e o site www.ihj.org.br está à disposição, nosso correio eletrônico ihj@ihj.org.br. Escreva-nos, dê sugestões, e até breve, quando estaremos discutindo novos clássicos que tanto nos colocam na contemporaneidade. Até mais.